Graças a Deus. Você pode dar graças a Deus. Eu estou centralizado aqui, irmãos da transmissão. Não? Mais para cá. Graças a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. É que a gente não tem tempo, mas se a Dani e o Marcão fossem dar detalhe do que Deus está fazendo. Primeiro carro deles foi em 60 meses, quase um apartamento, carrinho velho, caidinho. E depois Deus foi abrindo porta. E agora estão com um carrão, não sei se vocês já viram, alguns já viram, estão com um carretão, pagando uma diferença mínima do que eles pagavam no carro anterior. E ao mesmo tempo com provisão, né? Marcão abriu mão de uma contratação para ganhar um salário, crendo numa palavra que recebeu sobre empreendimento, né? Recebeu uma palavra, tomou posse, rejeitou uma oferta de trabalho para ganhar um salário e agora está crescendo aí, caminhando, em nome de Jesus, amém? Você pode dizer glória a Deus? Amém. Aleluia. Galera, obrigado aí, vocês podem descer. Obrigado. Tá tudo bem aí, irmãos? Tudo tranquilo? Vocês estão ainda pesado ainda do almoço do Dia dos Pais? Aleluia. Glória a Deus. Feche teus olhos, vamos fazer uma oração. Espírito Santo, nós queremos te dar total liberdade neste lugar. Que a tua presença inunde este lugar. Que haja uma atmosfera totalmente favorável ao falar do Pai. Que Papai possa falar aos nossos corações. Que o nome maravilhoso de Jesus seja engrandecido. Tão somente o nome de Jesus seja engrandecido neste lugar. Queremos abrir o nosso coração para receber. Eu creio que pessoas já estão sendo curadas nesta noite, por causa da presença, por causa do nome, o nome de Jesus. Senhor, que essa noite seja uma noite de salvação, uma noite de mudança nas nossas vidas. Te damos total liberdade, Espírito Santo. Bendizemos o teu nome. Bendizemos ao nome de Jesus. Ergue tuas mãos, glorifica o nome de Jesus. Seja louvado, Senhor Jesus. Seja bendito. Não há outro nome maior do que o teu precioso nome. Não há um nome pelo qual possamos ser salvos além do nome de Jesus. Nós somos salvos por esse precioso e maravilhoso nome. Bendita a presença. Bendita a presença, Espírito Santo. Nos alegramos com a tua presença. Nos alegramos porque tu estás aqui. Yarabai Kyoshio Koyarabakashira Manabarabarabara. Yarabai Okoshio no Mana Kiara Manabasharamana. Ayono Koyashiara Manabala. Bendizemos, glorificamos, exaltamos. Aleluia. Aleluia, aleluia. Eu não sei qual é a expectativa do teu coração, mas quando vem para um lugar como esse, não pode ter uma outra expectativa além de adorar, além de entrar na presença de Jesus. Aleluia. Não espere nada de mim, não espere nada das pessoas que participam do culto, mas venha para adorar Jesus, venha com uma expectativa de fé, de que Deus vai se mover sobre a sua vida, amém, irmãos? Você pode dizer glória a Deus? Aleluia. Quando glorificamos o nome de Jesus, cadeias são quebradas, ações das trevas são neutralizadas e paralisadas, por causa do nome, por causa da presença, amém? Eu quero ler um texto na versão A Mensagem. É um texto que está em Efésios capítulo 3, a partir do verso 8. Efésios capítulo 3, a partir do verso 8. Eu passei para vocês, por favor, projetem esse texto na versão A Mensagem. Não, na versão A Mensagem. Tu passou, pastor Marco, para eles? Passou? Está no WhatsApp. Aleluia. Está antes do tema. Eu mandei para eles antes do tema. Eu gostaria que vocês lessem nessa versão que está muito interessante.
e clarifica muito aquilo que nós vamos falar sobre essa temática que está aí, vivendo uma vida extraordinária por meio da graça. É a continuação da mensagem de domingo passado, e possivelmente no domingo que vem nós vamos concluir essa mensagem, pelo menos temos a intenção. Está conosco hoje o nosso amado diácono Elton Baiano. Faz assim, Elton. Ele está virando baiano, levantou a mão até com... Não, porque... Na verdade ele não está mais na Bahia, ele está... como é que é o nome do lugar? Piauí, ele está no Piauí. Ele trouxe uma carne de carneiro, irmão. Aí fizeram um churrasquinho na casa de um irmão aí, do irmão Sidney. Aí quebraram o galho do pastor, falaram: quiser, pode passar. Eu sei que tem reunião de membros na igreja, mas depois pode dar uma passadinha lá. Aí eu passei, fiz uma degustaçãozinha lá, carnezinha de carneiro. Conseguiram aí, irmãos? Eu espero, eu preciso desse texto. Aleluia! É bom demais ter você aqui, viu, Elton? Que Deus abençoe o retorno e que você, seja usado por Deus, seja guardado, prospere e que muito, muito rápido você volte. Quantos convidados temos primeira, segunda, terceira, 109ª vez aqui? Alguém? Deus abençoe vocês, que alegria ter vocês aqui com a gente, né? Um convidado assim no Dia dos Pais, normalmente o pessoal fica meio cansado, tal. Quando vem porque quer mesmo receber de Deus. Eu quero declarar sobre vocês que vocês vão receber tremendamente nessa noite da parte do Senhor, amém? Assim como todos nós, né? Conseguiu, pastor Marcos? Pode projetar, por favor. Capítulo 3 de Efésios, capítulo 3, a partir do versículo 8, na versão A Mensagem. Efésios, capítulo 3, a partir do verso 8. Eu vou falar umas 10 vezes, quando chegar na 10ª vai entrar. Efésios, capítulo 3. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Eu vou esperar, porque eu preciso dessa versão. Não gostaria de ler sem vocês me acompanharem. Eu vou aguardar. Aleluia. Obrigado, Jesus. Falei algumas coisas na semana passada, que a gente entende muitas vezes de graça somente para salvação, né? Muito se ensina sobre graça para salvação, e a gente é salvo somente pela fé em Cristo Jesus. Efésios 2, 8 e 9. E o versículo 10 diz que isso não vem, a nossa salvação não vem das obras, para que nós não venhamos a nos gloriar. E o versículo 10 diz que isso não vem, a nossa salvação não vem das obras, para que nós não venhamos a nos gloriar, mas ela depende totalmente da nossa fé em Cristo Jesus, e ela acontece pela graça, né? Eu não sei se dá para ler, ficou meio pequeno porque eles colocaram ali muita elucidação a respeito do tema que eu vou falar. Efésios 3, a partir do verso 8, na versão A Mensagem. Por isso, aqui estou pregando e escrevendo a respeito de temas que estão além da minha capacidade. Paulo dá elucidação a respeito do tema que eu vou falar. Efésios 3, vão além da minha capacidade. As riquezas insondáveis de Cristo e a sua graça generosa. Minha tarefa é tornar público tudo isso, contar o que Deus, o Criador de todas as coisas, tem feito nos bastidores. Aleluia. Deus tem feito muitas coisas nos bastidores, ou seja, que as pessoas ainda não estão vendo, ainda não veio à tona. Deus, o Criador de todas as coisas, tem feito nos bastidores, por meio de gente que segue Jesus como vocês, reunida nas igrejas, o extraordinário
plano de Deus está se tornando conhecido e comentado, até mesmo entre os anjos. Os anjos estão comentando aquilo que Deus está fazendo no meio da igreja. Aleluia! O extraordinário plano de Deus tem sido conhecido e comentado pelos anjos. De vez em quando Deus permite, abre a visão de alguém e alguém vê um anjo aqui, enquanto nós estamos adorando ao nome e ao Senhor Jesus Cristo, na presença do poderoso e santo Espírito, e aí as pessoas veem os anjos. Mesmo quando nós não vemos, os anjos estão aqui, porque eles cooperam com aquilo que nós estamos fazendo. A Bíblia diz que eles gostariam de estar anunciando o Evangelho, né? Traduzindo para a nossa linguagem, uma linguagem bem clara, mas eles não podem fazer isso, porque essa missão foi confiada a nós. E o que está acontecendo no meio da igreja, o extraordinário plano de Deus, está sendo comentado. Eles comentam, porque eles são seres, irmãos. A gente às vezes, quando para pensar nos anjos, a gente pensa naquela figura calada que não abre a boca, mas eles são seres. São seres espirituais, são espíritos ministradores, Hebreus 1:12, que são enviados para ministrar a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Quem é que vai herdar a salvação? Nós os que cremos em Cristo. Eles cooperam, eles trabalham, e eles têm comentado a respeito daquilo que Deus está fazendo no nosso meio. E aí o tema do que nós começamos a compartilhar na semana passada, e queremos caminhar um pouco mais hoje, vivendo uma vida extraordinária por meio da graça. Temos constatado que muitas pessoas têm vivido uma vida parcial, e aí o texto que nós usamos de João 10, Deus nos chamou e nos concedeu uma vida plena, não uma vida parcial, uma vida pela metade, uma vida onde em um aspecto eu caminho bem, em outro aspecto eu tomo pancada. Não é essa vida que Jesus nos chamou para viver. A vida que nós devemos viver para a glória de Deus não depende da nossa capacidade, dos nossos méritos, da nossa força de conseguir realizar determinadas coisas. Um erro muito considerável é achar que somente a salvação é gerada pela graça, e o viver a vida cristã depende somente de nós, depende daquilo que nós conseguimos fazer. Era isso que acontecia na lei. Eles se esforçavam, se empenhavam para obedecer a Deus, para fazer aquilo que a lei exigia, e se frustravam. O apóstolo Paulo, no capítulo, se não me falha a memória, 5 de Romanos, em Romanos, já que ficou a dúvida, na carta aos Romanos ele diz: veio porém a lei para que o pecado ou a ofensa abundasse, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas deixa eu seguir aqui o meu roteiro, senão vou falar de tantas coisas e não vou falar de algumas coisas que eu anotei aqui, que eu considero muito importante para compartilhar com vocês hoje. Em 1 João capítulo 4, verso 17, nós vamos ler na versão NVI. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como Ele. Eu quero ler novamente esse texto, para que fique muito claro no nosso coração. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como Ele. Eu peguei uma tradução transliterada, né, uma tradução do inglês,
né? Da NVI, ou da versão transliterada em inglês, e traduzindo literalmente para o português, né? Porque existe alguma diferença, às vezes, na tradução, que traz uma compreensão com uma palavra diferente. E na versão do inglês transliterada diz: nisto está aperfeiçoado o amor para conosco, para que tenhamos ousadia no dia do juízo, porque assim como Ele é, nós também estamos neste mundo. E aí a palavra que eu gostaria de destacar, que foi traduzida diferente, é a palavra ousadia. Nós vamos ter ousadia, nós não vamos chegar no dia do juízo cabisbaixos, assim, amedrontados. Será que vou? Será que não vou? Será que eu entro ou não entro? Não, nós vamos chegar com ousadia. Por que nós vamos chegar com ousadia? Por causa de Cristo, por causa da graça. Mas uma outra ênfase desse texto que eu quero dar é que o texto diz em ambas versões que assim como Ele é, nós somos neste mundo. E aí eu gostaria de destacar que o texto não está dizendo que nós seremos. O texto não diz que nós seremos quando o Senhor vier e a gente for transformado totalmente e tal, e aí nós seremos como Ele é. Não, a tradução está correta. Eu pesquisei em diversas versões para poder compreender com profundidade, para que não se tratasse de um equívoco de palavra. E a palavra diz exatamente o que nós acabamos de ler: nós somos neste mundo assim como Cristo é. Talvez você tenha ficado um pouco chocado e em dúvida se vai glorificar ou não, mas quando a palavra de Deus diz, você pode até não entender, mas acredite. Aleluia. Note que esse texto não diz que nós seremos, mas diz que nós somos, assim como Ele é. É um grande engano quando afirmamos que a única diferença entre nós e as pessoas que não têm Cristo é que nossos pecados foram perdoados. É um grande engano dizer isso. Se nós não tivéssemos Cristo, nós seríamos como eles. Talvez até alguns deve ter sido os anjos, porque tem anjos aqui, irmão. Tem muitos anjos aqui, mas a glória não é dada aos anjos, a glória é dada a Jesus. A Ele, a Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso amado Salvador, toda a glória. Ainda que nós amemos a presença e o que os anjos fazem por nós. Amém? Eles, por ordem de Deus, eles nos guardam, eles nos livram. Uma vez, não vou falar não, não dá tempo de falar. Teve uma vez também que os anjos empurraram o meu carro. Eu pedi, numa situação de muita necessidade, e eles empurraram o meu carro, e eu percebi o baque deles empurrando. Mas isso é para um outro dia. Isso é para uma outra situação. Nós não somente fomos perdoados, por isso essa não é a única diferença entre nós e os descrentes. Nós fomos perdoados e também recebemos a própria vida de Cristo em nós. Nós recebemos a natureza do Pai. Gente, isso é demais. Se um leão, ou uma leoa, ou os dois, tem um filho,
eles têm um outro leão que vai viver a sua própria vida. E aí, quando eles, se for um leão macho, quando chegar a uma determinada idade, ele é expulso do bando. Ele vai ter que criar o próprio bando dele, viver num território que ele vai conquistar. Muitas vezes ele vai ter que vencer outro leão para conquistar aquele território, né? Como eu sei disso? Discovery. Mas quando nós nascemos em Cristo, nós não vivemos a nossa própria vida e Cristo fica lá e a gente fica aqui. Não. O apóstolo Paulo diz em Gálatas capítulo 2, versículo 20: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Aleluia. O leãozinho vive a sua própria vida, diferente da vida do pai e da mãe. Mas eu e você, quando fomos alcançados pela graça e nascemos de novo e passamos a estar em Cristo, não vivemos mais a nossa própria vida, mas Cristo vive por meio de nós. É isso que está escrito. Eu estou falando de um evangelho mais elevado, mais profundo, diferente do evangelho que infelizmente nós estamos vivendo, por falta de informação bíblica. A Bíblia diz que nós recebemos por meio do Espírito Santo autoridade, aleluia, autoridade para curar, autoridade para operar no sobrenatural através dos dons, autoridade para pisar poderes malignos. Eu vos dei poder para pisardes serpentes e escorpiões e todo poder maligno, e nada vos fará dano. Nós recebemos em Cristo uma nova vida. Nós recebemos a sua natureza, tal como Ele é, nós somos. Por quê? Por causa da sua própria essência. Nós recebemos um novo DNA espiritual. Nós tínhamos o DNA do pecado, da condenação, porque descendíamos de Adão, mas nós recebemos um novo DNA espiritual que vem de Cristo, que é o último Adão. Paulo fala sobre isso. Por meio de um único homem, o pecado entrou no mundo e juntamente com o pecado a morte, assim a morte passou para todos os homens, portanto todos pecaram. Mas por meio de um só homem, que nós recebemos esse novo DNA, essa nova natureza, por meio de um só homem, a vida passou para todos. Aleluia. Nós, quando nascemos de novo, nós não recebemos apenas o perdão dos pecados, mas nós recebemos uma poderosa vida espiritual, uma vida que pode ser vivida por meio da graça. O motivo que tem levado pessoas a não viverem o que Jesus as chamou para viver são os ensinos errados. Hebreus 11:3, nós não vamos ler, diz que Deus sustenta o universo por meio de sua palavra. A palavra diz que Deus criou todas as coisas por meio de sua palavra. Entretanto, aí nós vamos ler em Mateus capítulo 24, em Mateus capítulo 15, versículo 3, nós podemos perceber que por conta de uma distorção de interpretação bíblica, os fariseus estavam cancelando a palavra. Olha só como é que diz na versão Almeida, edição contemporânea, capítulo 15 de Mateus, verso 3. Ele, porém, lhes respondeu:
Por que quebrais vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Né? Nessa tradução usa a palavra quebrar. Ele estava quebrando o poder da palavra por causa de uma tradição humana, né? A mesma palavra que Jesus menciona em Mateus 24, 35, dizendo que os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar, estava sendo quebrada por um costume religioso, não verdadeiro, praticado pelos fariseus. Parece uma coisa distante, mas não é. Por causa do costume e da tradição religiosa, algumas pessoas que são salvas, irmãos, e aí eu vou comentar a respeito que eles não estão mudando os fundamentos básicos que implicaria em não salvação, mas por entendimento e por herdar muitas vezes um costume que não é bíblico, mas é denominacional ou é religioso. Algumas pessoas não acreditam mais em algumas coisas evidentes da palavra de Deus, como dons espirituais, por exemplo. Algumas pessoas muito esclarecidas, isso também não afeta nos fundamentos da salvação, acreditam que a igreja tem que passar pela grande tribulação. Que história é essa que a igreja não vai passar pela grande tribulação? Doutrina escapista, que a igreja vai ser arrebatada antes. Irmãos, olha, eu já li todas as teorias. Tem gente que acredita no milênio, como nós acreditamos. Tem gente que não acredita que nós já estamos vivendo o milênio. Tem gente que acredita que a igreja tem que passar pela grande tribulação. Tem gente que acredita que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. Tem gente que acredita que a igreja vai ser arrebatada no meio da grande tribulação. Tem muita coisa, né? Tem muitas informações. A nossa compreensão, depois de estudo e depois de análises, depois de vivência, e é muito interessante, irmãos, que a maioria das pessoas, eu não estou dizendo que todas, a maioria das pessoas que defendem que a igreja vai passar pela grande tribulação são os mesmos grupos que não creem no poder do Espírito Santo, dos dons do Espírito para os dias de hoje. É o mesmo grupo. A maioria das pessoas que tiveram experiências sobrenaturais de arrebatamento ou de morte e retorno, que ouviram quaisquer coisas sobre esse tempo profético, mencionam a igreja sendo arrebatada antes da grande tribulação. Isso não é base doutrinária, a base doutrinária é o que está na palavra. Mas por que eu estou dizendo isso, irmãos? Isso não interfere no fundamento. Esses irmãos são irmãos preciosos, que por costumes denominacionais estão com aquilo impregnado na cabeça e não conseguem enxergar diferente, mesmo lendo na Bíblia, por causa de costumes, né? Costumes, não conseguem ver o que está na palavra, não abrem o coração para as revelações das Escrituras. Algumas revelações, em outras vão muito fundo, são muito bons, brilhantes, temos até que aprender com eles, mas em algumas áreas não consegue passar de um determinado limite, né? E um dos aspectos que influencia demais na vida da igreja é essa compreensão de que a única diferença entre nós e as pessoas do mundo é que nós fomos perdoados. Isso não é verdade. Por esse motivo tem muito crente vivendo uma vida de derrota, não consegue vencer o pecado, não consegue ter intimidade com Deus e vai se tornando uma pessoa religiosa, fria, que a única esperança da sua vida é que um dia vai ser salva. Deus não nos chamou para viver uma vida parcial assim. Deus não nos chamou para viver uma vida igual as pessoas lá de fora, não consegue perdoar. A mesma dificuldade que as pessoas lá fora têm para perdoar, alguns crentes têm. Fizer alguma coisa contra ele, guarda aquilo no coração, remói, deseja o mal da pessoa.
não experimenta a plenitude dessa vida dispensada pelo Espírito de Deus, pelo próprio Cristo, que é a vida, que habita em nós. Cristo habita em nós. Se Cristo habita em nós, irmãos, o que precisa sair de nós tem que ser tremendo, tem que ser poderoso. O fato de você não estar vivenciando isso não é porque você não é salvo, talvez porque você não tenha recebido ainda a revelação dessa palavra. Por quê? Porque a fé vem pelo ouvir a palavra. A fé vem pelo ouvir a palavra. Quando nós começamos a dar testemunhos aqui, a comentar testemunhos do grande avivamento espiritual que aconteceu na Rua Azusa, só em ouvir o que Deus fez lá, pessoas foram curadas. Pessoas foram curadas aqui, pessoas foram curadas pela internet. Só em ouvir o testemunho, porque a fé vem pelo ouvir a palavra. Você está entendendo? Eu estou conseguindo passar para vocês o que o Espírito Santo está querendo falar sobre a graça. A graça não é só para ser salvo, a graça vai além disso. Os fariseus prezavam mais por suas tradições do que pelos ensinos da palavra de Deus. E aí eu quero enfatizar mais uma vez: nós não recebemos graça só para salvação, irmãos. Nós só somos salvos pela graça. Você não pode fazer coisa alguma que vai garantir ou fazer você conquistar a salvação. Não, nós somos salvos pelo que Cristo fez. Isso é graça. Mas nós também precisamos entender que Deus nos chama para viver um padrão elevado de vida cristã, e que nós não conseguimos viver esse padrão elevado por nós mesmos, mas Deus, Ele nos chama para viver. E na nova aliança, diferente da velha aliança, que Deus estabelecia um padrão, Paulo explicou que isso foi propositalmente para evidenciar o pecado do homem, a incapacidade de obedecer a Deus, a necessidade de condenação. Mas na nova aliança, quando Jesus estabelece um padrão por sua palavra, Ele nos dá plenas condições pelo seu Espírito de vivermos aquilo que Ele nos chamou para viver. Esse era um ótimo momento para você dizer amém e glória a Deus. Romanos capítulo 6, verso 14, nós vamos ler na versão Almeida Corrigida e Fiel. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. O pecado não tem mais domínio sobre você. Eu não consigo vencer. Não é verdade. O pecado, está escrito que o pecado não tem mais domínio sobre a sua vida. Antes você era escravo do pecado. Antes você vivia num domínio espiritual que não havia possibilidade de ser livre. Mas agora você foi transportado para um outro mundo espiritual, para viver uma nova vida em Cristo. E aí, nessa nova situação que você se encontra hoje em Cristo, eu quero dizer o que a Bíblia diz para você: o pecado não tem mais domínio sobre a sua vida. Aleluia! Aleluia! Eu estou pregando a palavra. Romanos capítulo 8, versículo 1, versículos 1 e 2, na versão NVI. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei
fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne. Deus o fez enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. Assim condenou o pecado na carne. O capítulo 7 de Romanos vem falando da luta muito grande que Paulo menciona entre fazer o bem, o querer fazer o bem e o conseguir. Eu não consigo. O bem que eu quero fazer eu não consigo. O mal que eu não quero fazer eu faço. E ele fala desse conflito, ele narra esse forte conflito, até que ele entra no capítulo 8, nos ensinando a entrar em uma nova dimensão espiritual de realidade de vida, que eu e você somos chamados para viver, que eu e você podemos viver, não pela nossa força, mas pela graça, pelo poder do Espírito. Ele diz no capítulo 8, verso 1, não, portanto, não há condenação nenhuma para mim e para você. Por quê? Porque nós estamos em Cristo Jesus e não vivemos mais segundo a lei. Nós não vivemos mais debaixo da autoridade da lei, mas nós vivemos debaixo da graça. Por quê? Porque a lei do Espírito e vida, fala assim, a lei do Espírito e vida, me livrou da lei do pecado e da morte. O que é a lei do pecado e da morte? A lei do pecado e da morte é o seguinte: você tem que fazer isso. Você tem que cumprir todos os aspectos da lei. Oh, mas eu nunca matei, nunca roubei. Mas você já teve muitos pensamentos impuros, você já falou mal das pessoas, você já fez tantas coisas que seriam suficientes para te condenar 1 milhão de vezes ao fogo eterno, ao inferno. A lei do pecado e da morte não isenta nenhum erro, nenhum pecado, ainda que seja um pecado que você considere sem importância, de egoísmo, de avareza. Alguém está necessitado, mas você pode ajudar e você não ajuda, porque você está juntando dinheiro, ou porque você quer, ou porque vai fazer falta, sei lá, por avareza. Pecado. A lei do pecado da morte. A lei do pecado da morte refere-se à lei que foi dada a Moisés, porque é a lei que estabelecia o padrão que Deus exigia que eu e você pudéssemos viver, que todas as pessoas vivessem, e esse padrão é um padrão santo. A lei é pura, boa e santa. Paulo fala, a lei não é inadequada, mas a lei evidencia a nossa incapacidade de viver uma vida que agrade a Deus. Mas nós podemos viver essa vida que agrada a Deus por meio do Espírito, pela lei do Espírito e vida, pela graça que temos recebido. Nós também recebemos graça de Deus para viver uma vida que agrade a Deus, e a gente precisa entender isso. Eu quero viver uma vida de oração. Tenta no braço da carne, se você vai conseguir. Tenta. Não dura uma semana, mas procura desenvolver um relacionamento com Jesus, por meio da lei do Espírito e vida, por meio da graça que te capacita a viver, né? A graça é algo tão extraordinário, que mesmo quando você não consegue orar o tanto que você gostaria de orar, isso não impede que Deus faça coisas extraordinárias, porque você não vive dependente daquilo que você consegue fazer. Tudo em nossa vida é graça. Se eu estou aqui como pastor dessa igreja, servindo ao Senhor, conseguindo dar conta de algumas coisas, é pela graça. Se você é um líder de célula que apacenta um rebanho e ministra e tem abençoado algumas vidas, e isso é tremendo, é pela graça.
Nada do que nós fazemos é porque nós somos bons ou conseguimos atingir um padrão de crescimento tão grande que agora Deus pode nos usar. Quando nós compreendemos que o fluir de Deus acontece em nós por meio do Espírito, mas é acionado pela sua graça, isso nos leva a desejar viver um nível inalcançável, humanamente falando. Porque você compreende, não é o que eu consigo fazer, mas é aquilo que Jesus colocou dentro de mim, que é a sua própria vida. Oh! Eu tenho muita coisa para falar e eu vou falar na semana que vem. Veja também que o apóstolo João diz: escrevo essas coisas para que vocês não pequem, mas se alguém pecar... Lembra lá da primeira epístola de João? Filhinhos, eu vos escrevo para que não pequeis, mas se alguém pecar... Aí ele continua dizendo: temos um advogado junto do Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos vossos pecados. Filhinhos, essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Mas se é interessante que como é que é o nome disso? O se é o quê? Na língua portuguesa? É uma condicional, mas o nome é uma conjunção? É uma condicional. Não vamos ficar elucubrando aqui não. Elucubrando é um termo militar. O se é uma condicional. Parece que João está falando assim: olha, eu sei que vocês foram chamados para viver uma vida longe do pecado e uma vida que agrade a Deus, e que o pecado não vai ser uma coisa comum na vida de vocês. É provável que vocês não pequem, mas se alguém pecar, parece que ele diz alguma coisa parecida com isso. João não está trazendo uma informação esperando que a gente venha pecar. Ele não diz quando alguém pecar, ele diz se alguém pecar. Na semana passada eu dei o exemplo aqui da topada. Quantos lembram do exemplo da topada? Você acorda de manhã, ninguém acorda de manhã e levanta da cama, olha para o tempo, que dia ensolarado, não vejo a hora de dar uma topada no pezinho da cadeira da sala. Né? Ninguém faz negócio desse, seria loucura. Normalmente quando alguém dá uma topada no pé da cadeira da sala, é um acidente. Ele está andando, aí dá uma topada, e se for novo convertido, não tivesse transformado ainda no linguajar, pode sair um palavrão, porque dói demais. Temos tratado aqui a diferença entre o pecado acidental, que pode surgir no nosso dia a dia. Às vezes é uma palavra mal falada, às vezes é um pensamento impuro, às vezes é uma ação ou uma reação pecaminosa, com ira, com raiva, né? No trânsito. Alguém disse outro dia para mim: o fulano, quando está no trânsito, a pessoa é muito tranquila, muito, mas no trânsito se transforma. Parece que tem um capeta do trânsito, né? Isso acontece muito. E às vezes você fica nervoso demais. Eu uma vez fui chamado de atenção pelo meu discipulador. Rapaz, que cara devagar. Eu reclamo muito. Eu ainda reclamo ainda. Tenho que vigiar mais. A pessoa às vezes está na pista mais rápida e numa moleza, rapaz, e aí parece que combinou com o cara do lado e fica um do lado do outro e você não consegue passar. Rapaz, como eu fico agoniado com isso. E aí eu estava falando, aí meu discipulador: você fica muito inquieto dirigindo, né? Aí eu olhei. Não é intencional, eu não saio de casa assim,
tiver um morcegão na minha frente, se tiver morcegão, né? Eu não baixo o vidro para gritar, não dou fechado, às vezes reclamam lá dirigindo, pô, que molenga, uma tartaruga de 4 rodas, né? Às vezes a gente peca assim, irmãos, mas não é uma coisa planejada, premeditada, e a gente precisa melhorar. Eu não consigo, eu estou no... Rapaz, Deus vai derramar graça. Quanta coisa que a gente fazia, a gente não faz mais porque Deus derramou graça. Ou você acha que você conseguiu mudar sozinho com a tua força? Por que a gente estabelece limite para a operação da graça de Deus na nossa vida? Por quê? Que evangelho nós ouvimos que nos limita tanto? Por que Deus não pode operar milagres extraordinários nos nossos dias, se a palavra não condicionou? Olha, os milagres extraordinários vão acontecer até o último apóstolo estar vivo, depois não acontece mais. Não foi assim nem na época da igreja primitiva. Milagres aconteciam por pessoas que não eram apóstolos. Por que tem que ser hoje? Por que quando acontece um milagre nos dias de hoje, alguém quer arrumar uma argumentação? Por que Deus não fez o Marcão expelir aquela pedra? Alguém pode ter pensado, ele tomou o medicamento, não deu tempo de fazer efeito, irmãos. Ele passou mal, sentindo dores desesperadas no hospital, aí foi atendido pelo médico, tomou o medicamento e em seguida, em um espaço pequeno de horas, veio para a igreja. Ali no estacionamento eu encontrei com ele, eu liberei uma palavra: cara, você não vai precisar operar, em nome de Jesus, você vai expelir essa pedra. Ele tomou posse disso, chegou em casa à noite, antes de dormir, urinou e botou a pedra para fora. Por que a gente não pode crer que foi Jesus que fez um negócio desse? Na igreja primitiva eles viam anjos. Por que nós não podemos ver os anjos? Por que nós não podemos viver a vida que Jesus falou que nós podemos viver, que é uma vida plena, uma vida de experiências, uma vida de fidelidade? Irmão, não queira ter experiências extraordinárias com o Senhor, rejeitando conteúdos da palavra de Deus que você não gosta muito. Esse negócio aí, um exemplo de dízimos não é para mim. Ele podia estar empregado, ganhando aí um pouco mais do que um salário mínimo até hoje, se tivesse segurado mais do que é justo, retido aquilo que o Senhor chama ele para participar como um dizimista, para cooperar com uma obra que acontece, porque nada que acontece aqui é de graça. Ainda que ele continuasse no mesmo emprego, ganhando o mesmo salário, as coisas iriam mudar na vida dele, porque Deus não perde nenhuma de suas promessas na nossa vida. A fidelidade ia gerar milagres de proteção, a fidelidade ia gerar milagres de multiplicação. Eu conheci um homem de Deus há uns 30 anos atrás, aqui, e morava aqui em Padre Miguel, não sei, acho que dentro da comunidade. Eu estava fora do Rio de Janeiro, e eu conheci ele. Ele deu um testemunho que ele vivia um período muito difícil, desempregado, mas ele era um homem de Deus, temente a Deus, fiel, aqui na nossa localidade. E aconteceu um milagre da multiplicação na casa dele. Ele tinha recebido uma doação de um irmão, um pão e algumas coisas, e ele conta que ele cortava aquele pão para comer, e o pão continuava do mesmo tamanho. Isso durou durante algum tempo. Eu conheci um outro irmão da região aqui de Bangu, e ele testemunhou que ele morava numa casa que tinha uma mangueira, uma casa alugada, tinha uma mangueira, e aquela mangueira nunca mais tinha dado manga, porque ela estava afetada por algum motivo, e ela não dava manga.
Segundo informações, haviam feito muito trabalho de feitiçaria naquela casa. As pessoas que moravam ali fizeram muito trabalho de feitiçaria, de magia. E aquela casa, de alguma forma, estava sob uma influência maligna de maldição. E esse irmãozinho estava desempregado. Qual foi a árvore que eu falei? Foi mangueira? Agora eu acho que não foi mangueira, foi cajá. Cajá. Pé de cajá. É o quê? Cajazeira? Era um pé de cajá. Ele chamou alguns irmãos da igreja dele, eles oraram, consagraram a casa, ungiram a casa. No dia seguinte ele acordou. Aquele pé de cajá estava lotado de cajá, tudo maduro. Ele colheu o cajá, foi para a feira, vendeu o cajá e pôde ter dinheiro para o sustento, para comer e para pagar algumas pequenas despesas daquele dia. No dia seguinte ele foi dormir e aconteceu a mesma coisa. Isso aconteceu durante 30 dias, no período que ele estava desempregado. O Deus que mandou corvos levar comida para Elias, o Deus que curou pessoas enquanto Pedro passava e a sombra dele tocava nessas pessoas. O Deus que fez coisas tão extraordinárias na Bíblia é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Da mesma forma que Deus não mudou, a sua igreja também não mudou. A mesma igreja de Jesus que tem hoje é a igreja do passado. Tinha 7-1 na igreja do passado, na igreja primitiva. Tinha mercenário, tinha falsos mestres, tudo isso tem hoje. Mas tinha gente de Deus, gente que amava Jesus. Isso tem hoje também, irmãos. Por que então nós não experimentamos as mesmas coisas? É porque nós temos recebido um evangelho diferente, onde a graça para a salvação é derramada sobre nossa vida. Mas para viver a vida de obediência, uma vida que agrada a Deus, nós temos que nos empenhar e nos esforçar e viver pela nossa própria força, o que não é possível. Eu quero terminar essa palavra dizendo: para viver a vida que Deus nos chamou para viver, nós precisamos entender que nós também recebemos graça para isso. Quero orar com você. Quero orar com você. Vivendo uma vida extraordinária, essa vida que Deus te chamou para viver. Eu vou terminar na semana que vem. Vou marcar aqui para eu não esquecer onde eu parei. Aleluia. Se coloca em pé no seu lugar. Coloca já as luzes naquele esquema que a gente vai orar e vai terminar adorando. Eu quero falar a última frase para terminar essa noite. Graça é quando recebemos o que não merecemos. Graça, eu vou colocar aqui, vou anotar aqui para eu não esquecer que eu parei aqui. Graça é quando nós recebemos o que não merecemos. Misericórdia é quando nós não recebemos o que merecemos. Você entendeu? Graça é quando nós recebemos o que não merecemos, e misericórdia é quando nós não recebemos o que merecemos. Eu quero terminar esse tempo, mas eu gostaria que você saísse daqui nessa noite com o coração fervendo, fervendo pela presença, fervendo pela palavra, alegre porque essa vida que Deus nos chamou para viver não depende de mim, de você. Ele nos dá ajuda, Ele nos capacita a decisão, o posicionamento, a entrega, ok? Tem a parceria, mas Ele vem com graça para nos capacitar, para nos levar para esse nível de crescimento, esse nível de revelação, esse nível de vida, esse nível de fé. Senhor, nós
nós te agradecemos, porque somos salvos pela graça, e pela mesma graça nós recebemos capacitação para viver uma vida plena, uma vida abundante que recebemos em Jesus. Obrigado, 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 Jesus. Senhor Jesus, Senhor Jesus, louvado seja o teu nome, louvado seja o teu nome. Que hoje o poder dessa palavra dispensada possa acionar no nosso interior esse poder extraordinário para viver uma vida plena. Se você quer viver essa vida plena, ergue as tuas mãos, adore, agradeça por essa graça. Espírito, aviva essa palavra. Espírito Santo, amado Deus, Espírito Santo, aviva em nós essa palavra. Obrigado pela graça, obrigado pela graça. Mover meu coração em direção ao teu, atender ao teu convite, me humilhar, me entregar a ti, meu Senhor. Tudo pra mim, princípio e fim. Você pode ser isso aí nessa noite. Tua face eu quero ver, mas quero te conhecer, te tocar. Diga isso aí nessa noite. E quanto mais eu te transformado eu serei, tua glória vai me seguir. Diga, e quanto mais, e quanto mais, e quanto mais. Do teu Espírito, e quanto mais eu te buscar, agora eu hei de ver. Glória a Jesus, 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 bendito, bendito esse nome, glória a Jesus, aleluia. Nós temos que terminar esse tempo agora aqui, porque daqui a pouquinho começa um outro culto. Tem alguém aqui nessa noite que veio aqui e quer voltar para Jesus, ou quer entregar sua vida a Jesus, receber essa graça para salvação, é só me procurar após o culto aqui na frente, que eu vou fazer uma oração com você, uma oração de entrega e de arrependimento para a salvação. Se você está em casa, está nos ouvindo agora ou depois essa palavra e quer entregar sua vida a Jesus e voltar para Jesus, faça isso nesse momento. Tome pela fé, se aproprie pela fé e pela graça dessa salvação. Entre em contato com a gente quer ajudar você. Querido irmão, querida irmã, quantos receberam de Deus nessa noite? Vai em paz, Deus abençoe você, viva pela graça tudo aquilo que Deus planejou para você viver. Uma semana abençoada. Quarta-feira, Tadel presencial